Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino, estamos iniciando a reflexão de mais uma semana do Evangelho. Estamos na sexta semana do tempo da Páscoa. Vamos escutar a reflexão desta terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos iniciando esta semana que antecede a ascensão do Senhor, e o anúncio do Mestre é o anúncio de sua partida. Como nós já dissemos aqui outras vezes, o sentimento dos discípulos é de solidão e de orfandade. E Jesus vai dizer: olha, vocês nem me perguntam para onde é que eu vou? Quer dizer, não querem nem saber? É como se os discípulos quisessem negar essa realidade. E Jesus fica instigando a eles a falar sobre o assunto, porque um assunto ele não se esgota pelo simples fato da gente não falar dele. Ele continua sempre presente. Embora eu não fale, mas o assunto está presente. Então a angústia na vida dos discípulos era visível, saltava aos olhos. Jesus disse: a tristeza de vocês está estampada no rosto. Eu vejo a tristeza de vocês. Mas olha, essa tristeza não tem sentido, porque eu ir para o Pai é bom para vocês. E aí os discípulos talvez não entendam, e claro, para nós, hoje, depois de tantos séculos e do conhecimento que temos da Palavra de Deus, talvez fique um pouco mais fácil entender o que Jesus queria dizer, mas para eles não era fácil. Ver partir quem nós queremos perto de nós nunca é fácil. Ver ir embora alguém que nós gostaríamos de estar sempre próximo não é fácil. Então os discípulos não é com qualquer conversa que vão criar a expectativa da alegria. Mas aí Jesus vai tentar amenizar o sofrimento dizendo: olha, eu indo para o Pai tem uma vantagem grande. Eu vou para o Pai e lá eu vou mandar um Consolador que vai estar junto de vocês e vai se cumprir a verdade e a justiça de Deus. O pecado vai ser revelado. Então, qual é o grande pecado? Interessante que na missa a gente reza, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que tira os pecados, não é que tira os pecados particulares. Os meus pecados particulares eu continuo cometendo, você continua cometendo os seus. Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. E aí aqui ele revela qual é o pecado. O pecado é não acreditar no Filho de Deus. Não acreditar que este homem, aparentemente, meramente um homem, é Deus no meio de nós. Porque só Deus podia ser tão humano, como um teólogo já afirmou. Só Deus poderia ser tão humano quanto Jesus foi humano. Humano no sentido de tocar os sofrimentos dos outros, de se rebaixar até a altura dos pecadores, de se fazer um com eles para poder elevá-los à categoria de salvos, de redimidos. É isso que Jesus fez. Não teve medo de se sujar com a lama do nosso pecado, veio até nós, ficou conosco, nos elevou e nos eleva ainda hoje. Então,
Esse é o grande pecado. Então Jesus diz, olha, o pecado do mundo vai ser revelado, o maior pecado. A justiça vai se cumprir. E qual é a justiça? É exatamente essa volta de Cristo para o Pai. Essa é a justiça. Por quê? Porque Ele é a Trindade. E a Trindade que deixa a eternidade através desse membro e vem estar conosco, agora de novo volta à eternidade para nos reabrir o caminho que nós tínhamos fechado por causa do nosso pecado. Então a justiça é essa, a justiça de Deus. Deus nos criou para Ele. Nós nos afastamos dele por causa do pecado. Então agora Jesus reabre o caminho de volta para Deus. Então a justiça agora se cumpre. Aquilo que é o certo acontece. Nós agora temos de novo um canal de comunicação direta com Deus. Quando antes parecia que o céu estava fechado e que Deus não falava mais com o ser humano, com Cristo Deus não só fala, Deus fala, Deus toca, Deus vem viver com o ser humano. Então aí se cumpre a justiça. E por fim, ele diz que vai se cumprir também o julgamento. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Quando Jesus fala aqui em mundo, ele não está falando nessa terra. É bom que a gente tenha essa consciência. O mundo aqui, colocado por Jesus como uma questão negativa, não é essa terra, porque tem muita gente que pensa assim, o pecado está no mundo. Não, o pecado está em mim, o pecado está em você e nós estamos no mundo. Então nós trazemos o pecado para o mundo. O chefe deste mundo, Jesus se refere ao tentador, aquele que desde o jardim, lá como serpente, tentou nossos primeiros pais. Inquietou aquilo que era a harmonia do Éden, do jardim. E ainda hoje, neste mundo, esse mal continua arquitetando, montando seus esquemas, querendo destruir aquilo que Deus construiu. Então agora é a hora do julgamento e de derrotar esse inimigo comum da humanidade, que é o diabo, o mal. Porque quando Cristo volta para o Pai e reabre o caminho da eternidade para a humanidade, agora pronto, o diabo perdeu o controle sobre o homem. Porque qual era o controle que o diabo tinha, que o mal tinha sobre a humanidade? Era a morte. O diabo, tendo a chave da morte, assustava o ser humano. Hoje, ele não tem mais a última palavra, porque a última palavra não é morte, a última palavra é ressurreição. Então, para aqueles que creem em Cristo, mesmo que morram na carne, mas continuarão vivos no Espírito. Então, o diabo não tem poder sobre eles. Sobre nós, o diabo não tem poder. Então, ele já está condenado. Por isso, Jesus diz, olha, alegrem-se. Diz aos discípulos e diz a nós, alegrem-se. Eu vou para o Pai, mas vou para mandar um defensor para vocês, para que vocês continuem nesse mundo, na luta diária, e vai acontecer aquilo que o Pai desejou. O retorno de cada um de vocês para o seio da Trindade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa semana é uma semana de muita esperança e consolação. Nós estamos na expectativa do retorno do Senhor ao céu, e quando Ele subir para o céu, vai ser a nossa grande vitória. Por quê? Porque nós fomos criados para estar convivendo com Deus. O pecado nos tirou do lado de Deus. E agora, quando Jesus volta, levando com Ele a nossa humanidade, então nós novamente ganhamos a dignidade de filhos que voltam para casa depois de um longo tempo longe da casa do Pai, aquilo que nos diz o texto do filho pródigo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos preparar para essa volta do Senhor que vai para o céu, para junto do Pai, levando nossa humanidade, e disse que voltaria para nos buscar. Então, se Ele vier nos buscar, seja hoje, seja quando for, que nós nos alegremos por esse retorno à casa de Deus. O Senhor esteja sempre com todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos fazer um apelo a todos vocês que nos escutam, meus irmãos, minhas irmãs,
assinem o nosso canal no YouTube, Paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino, para que nós possamos atingir os 1000 inscritos que nos permitirão transmitir ao vivo as nossas missas dominicais. Então a gente agradece se você contribuir conosco. Um grande abraço. Até mais. Frutificará.